começar hoje mais um episódio do nosso Delta Cash. E na data de hoje teremos como entrevistado Alex, nosso consultor financeiro. Trataremos da importância do planejamento financeiro. Alex, seja bem-vindo. É uma satisfação enorme ter você aqui, ter a sua presença no nosso Delta Cash. E gostaria que você falasse antes um pouco da sua história, da sua trajetória profissional. Olá, delegado. Primeiro, um prazer estar aqui. Queria agradecer a todos os ouvintes também. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Cruz Consultoria. A gente está há 8 anos no mercado, ajudando, as empresas a construírem um planejamento e a se estruturar para que elas possam ter melhores resultados. E a gente também faz esse trabalho com pessoa física, porque a dinâmica é a mesma. É você pensar que você tem ali um fluxo de receita, dos valores que você recebe e coisas que você precisa gastar dinheiro. Então, como administrar isso, para que você tenha cada vez uma empresa ou um nome mais forte. Então, esse é o nosso desafio. A gente está no mercado há esse tempo aí conversando com pessoas e empresas de diversos segmentos. Alex, sua competência fala por si, mas eu vi aqui o seu currículo. Você está fazendo mestrado em administração pela Universidade La Empresa do Uruguai, MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduação em gestão de negócios pela Unijorge, administrador de empresa formado pela Fundação Visconde Cairu, membro da Abracem, Associação Brasileira de Consultores Empresariais, administrador, palestrante, consultor e fundador da Cruz Consultoria. E aí eu pergunto, Alex, qual a importância do planejamento financeiro na nossa vida? Em especial, como é que a gente pode acabar com essa crença de que para você ter um caixa, para você economizar dinheiro, você precisa ganhar bem? Isso é uma verdade ou é uma lenda urbana? É uma lenda urbana. Vou logo antecipando a resposta e explicar o porquê, Esse é um dos maiores mitos em relação à administração e gestão financeira. As pessoas colocam muitos gatilhos, assim, vou dizer, gargalos, que impedem de começar. Então, primeiro, acha que eu preciso ter a maior formação do mundo, eu preciso ser especialista financeiro para fazer um planejamento financeiro. A segunda coisa é você achar que você precisa ganhar muito dinheiro para poupar. E tem pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem ter uma vida organizada. Perfeito. Tem pessoas que ganham 30 salários mínimos e têm uma vida completamente desorganizada. Claro que cada um na sua proporção. Então, a sua primeira pergunta, eu falo que é um mito, por quê? O primeiro passo para qualquer planejamento financeiro, seja ele pessoal, empresarial, é você mudar a mente, virar a chave, entender que o planejamento financeiro deve ser algo simples, pode ser algo simples, e que você não precisa ganhar muito dinheiro para fazer isso. Você precisa adequar o seu ganho, as suas receitas, ao que você gasta. Então, cada um vai ter uma realidade diferente. Só que o que acontece, Jorge? Normalmente eu tenho desejos que são ilimitados, mas os meus recursos financeiros são limitados. Então eu vou ter que administrar que coisas que eu vou ter agora e que coisas que eu vou abrir mão para ter no futuro. Porque se eu quero ter tudo agora, eu vou sacrificar meu orçamento. Provavelmente eu vou estar endividado, porque eu quero viajar, eu quero sair, eu quero comprar casa, eu quero trocar de carro. Então, se eu resolvo executar todos os desejos de vez, provavelmente eu vou sacrificar meu orçamento. Correto. E o planejamento é entender isso, que eu tenho desejos que são ilimitados, isso é bom, porque vai motivar a gente a construir, a ter novos desafios, a alimentar, vamos dizer assim, dar esse gás, essa energia, mas eu preciso entender que existe o presente, o agora, o hoje e o amanhã. Então nunca é tarde. Nunca é tarde. Basta eu tenho um prazo, eu vou abrir mão disso hoje para ganhar lá na frente e depois eu vou construir isso. Isso aqui eu vou deixar de fazer agora para fazer daqui a um tempo. Então, eu vou ter que fazer concessões e acordos, Entender que faz parte de um processo. Não dá para ter tudo de vez. E quando você fala de acordos, eu acredito que o planejamento financeiro acaba envolvendo também a própria família, Com certeza. Você com sua esposa, você com seu esposo. Tem que ser uma coisa em conjunto. Não há como você casado e você imaginar que sozinho você vai fazer seu planejamento financeiro, porque não vai. Você tem que, eu acho que, trazer a consciência para toda a família, para que todo mundo abrace, Exato. Entenda, Isso faz parte do plano, Definir os objetivos. Por quê? Se, por exemplo, o Jorge tem um perfil de vida, um estilo de vida hoje que ele faz 2, 3 viagens por semana, ele vai todo final de semana para o shopping para fazer alguma coisa de lazer e de repente ele faz esse planejamento sozinho
e começa a não ir mais no shopping, começa a não viajar mais, ele vai automaticamente sofrer uma pressão da família. O que é que está acontecendo? É diferente de quando você senta com todo mundo e faz os acordos. Porque aí você combinou e o combinado não sai caro. E todo mundo vai entender que aquilo tem um propósito. O que você está abrindo mão hoje é para atingir um bem maior no futuro. Outra coisa que a gente fala de planejamento financeiro, né? As pessoas acham que o consultor ou é aquela pessoa, o planejamento é só reduzir despesa, só economizar. Não necessariamente é isso. A gente quer que você gaste o dinheiro, mas gaste da melhor forma. Da melhor forma, né? Porque às vezes você gastou uma receita ali que você pagaria uma viagem, mas você gastou de uma maneira que você nem percebeu e com coisas supérfluas. E uma coisa que é uma realidade muito do servidor público, né? É natural, porque você é assalariado, né? Você não tem uma perspectiva de um mês ganhar mais, né? Você tem aquele padrão financeiro e você tem que se moldar dentro daquele padrão financeiro. Mas a maioria dos servidores públicos, inevitavelmente, acabam, né, tendo alguns compromissos a mais e acaba desaguando no empréstimo. E aí é quando a vida começa a mudar. Porque você não percebe que naquele momento você está resolvendo um problema, mas que lá na frente você está comprometendo sua renda e você vai criar um problema muito maior. E eu digo, qual seria a melhor solução para quem hoje está com empréstimos? É o quê? É sentar, é negociar? Eu fico tentando imaginar, porque eu conheço N colegas, né, que todo mundo como eu se sente em algum momento comprometido com a questão dos empréstimos. Então, eu falo que o planejamento passa primeiro por um comportamento. Entender qual é esse comportamento que está fazendo eu gastar mais do que o que eu ganho. Ah, não, porque eu decidi comprar uma casa, porque eu decidi trocar de carro. Então, algum comportamento ou vários comportamentos que eu tive fizeram com que minhas despesas fossem maior que a receita. O primeiro passo é planejar. E quando eu falo planejamento, Jorge, não é um mega planejamento. Não é fazer um planejamento para 5, 10 anos. Quem está endividado agora faz um planejamento pequeno, para um ano. Depois você faz o ano seguinte, mas você estabelece pequenas metas que você possa alcançar. Aí o primeiro passo é pensar que eu falo desse comportamento, entender que coisas que no meu comportamento que estão me desviando, quais são esses gatilhos que estão fazendo eu gastar mais. E entender que nesse plano, eu falo assim, é receita e despesa. Quanto que vai entrar de dinheiro e quanto que eu preciso gastar, o que é que eu vou gastar. Disso que eu vou gastar, o que é que eu posso abrir mão, né? Porque se eu não mudar o comportamento, o empréstimo provavelmente foi para suprir um comportamento desse do passado. E aí eu fui ali, aliviei uma dor agora, mas ela vai voltar. Então, se eu não mudo o comportamento, eu vou estar numa bola de neve terrível. Quanto é que rende uma ação? Mas você nem garantiu a base de um planejamento, que é primeiro a mudança de mente, fazer um plano, porque num plano, eu vou dizer assim, vamos separar um planejamento em 3 etapas. Vou fazer uma analogia de você construir uma casa. Você não chega lá e sai fazendo um quarto, sala. Você primeiro tem que fazer a planta. A planta é o planejamento. O que é que você vai se responder nesse planejamento? Quais são meus objetivos daqui para frente? Vai ser seu gasto. Cada um tem diferente. Um vai querer viajar, o outro vai querer comprar uma casa, o outro vai querer trocar de carro, o outro vai querer fazer um estudo. Enfim. E aí no planejamento eu digo quais são os objetivos, metas, quais são as possibilidades. Eu posso, de repente, ter outra fonte de receita, eu posso... enfim, o plano é algo mais macro, que eu vou pensar no que coisas que eu posso fazer daqui para frente, objetivos. Bom, isso está definido. Segundo passo, eu vou para a fundação da casa. A fundação é você garantir que o que você vai construir dali para cima é sólido. Então nessa fundação é o meu orçamento. Eu tenho que garantir um orçamento que seja superavitário, ou seja, eu tenho que ter um orçamento com folga entre o que eu ganho e o que eu gasto. Então, por quê? Não adianta eu olhar preço de ação, quanto é o rendimento que... Se eu, no mínimo, não mudei a mente, não fiz meu plano e não tenho um orçamento garantido. Porque esse orçamento vai me dar sobra suficiente, um saldo, para eu aplicar e a partir daí, aí eu fiz a fundação da casa, aí eu vou construir ela. Essa construção é o resultado dessas sobras do meu orçamento que vai fazendo que eu bote um quarto, uma outra sala. Aí eu vou aplicando esse valor. Depois a gente pode fazer um podcast só para falar de aplicação, de tipo de aplicações, enfim. Mas o que eu quero dizer é que você não vai ficar rico comprando uma ação na bolsa hoje ou fazendo uma aplicação hoje, mas com a construção disso ao longo de vários anos. Então, se eu acostumo a fazer planejamento, se eu acostumo a ter um orçamento que sobra dinheiro para eu poupar, e se aí eu começo a entender mais sobre investimento, aí eu começo a melhorar a rentabilidade do investimento,
Aí eu começo a aprofundar mais nessa parte mais técnica, que é mais chata, vamos dizer assim, mas porque a parte da planta, do planejamento, da fundação já está bem sólida. E aí eu vou, com minha casa, eu construo um quarto, depois boto uma suíte, construo outro, subo uma laje, e aí eu vou ampliando isso. O grande erro é a gente querer começar pelo final, né? De qual é a ação que está dando mais dinheiro. Eu acho que é essa visão que a gente tem, por exemplo, a gente estava falando mais cedo, no parecer que a gente tem essa visão de aposta, né? Quantas casas de aposta tem por aí? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Quer botar 100 e ganhar 1.000, quer ganhar 1.000, botar 1.000 e ganhar 10. Ninguém quer esperar um prazo, ninguém quer construir isso. E a outra coisa, eu estou já complementando, dentro dessa visão, a gente acha que eu vou ganhar X, gastar Y e o que sobrar eu vou poupar. E deve ser o contrário. O planejamento tem que te dizer isso. Quanto que eu vou poupar do que eu ganho? Então eu ganho X, poupo Y e gasto o que sobra. Porque se você faz o contrário, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Né? Eu vou fazer uma analogia aqui. Às vezes o dinheiro cai na conta. A gente vai no shopping, vai na rua, a gente enche o peito, tô rico. Tá empolgado, tá rico. Você quer almoçar num restaurante melhor, você vai comprar uma roupa, vai dizer eu mereço, você vai... Porque na caixinha ali, na conta, tem mais dinheiro. Quanto mais você vê, mais você vai gastar. Quando chega no final do mês, a gente começa a apertar porque o dinheiro já está acabando. Então, é normal. Se você ganha 10 mil, você vai fazer conta com 10 mil. Agora não, eu ganho 10, poupo 2. Vou fazer conta com 8. E aí eu tenho que gastar 8. Isso funciona. Sabe como é que funciona, Jorge? Quando a gente recebe um contra-cheque que desconta lá, imposto de renda, FGTS, já está descontado. Você não tem como gastar aquele dinheiro do imposto de renda. Se tivesse, no final do ano, pronto. Imagine que se não descontasse na fonte e que no final do mês eu tivesse que pagar. Alguns iam ficar inadimplentes. Ia chegar no final do ano ter que pagar tudo de vez, às vezes com juro, com multa. É a mesma coisa. Mas por que funciona com FGTS? Por que funciona com imposto de renda e não funciona com o meu pagamento? Vamos dizer que esse rendimento eu estou pagando a mim mesmo no futuro. Então, porque eu posso pagar o banco, posso pagar todo mundo e não me pago. Não é a prioridade. E não me pago. Então, você não se prioriza. O que a gente está falando aqui é bem básico, assim, bem inicial, para pensar que primeiro é mudança de chave, mudança de uma coisa que eu percebo, assim, e foi até numa conversa anterior contigo, você falou assim, que é preciso você entender as suas despesas, né? Categorias, né? Para você entender aonde você está fugindo, aonde é que está, onde você criou o seu problema. E isso eu acho pertinente. Exemplo, eu outro dia fazendo uma avaliação minha mensal, eu vi que eu tenho um custo de lazer que eu não tinha noção, né? Com a família e tal, gosto de frequentar restaurantes, e comecei a perceber o quanto eu gasto nesse lazer. Não que não seja importante, mas me chamou a atenção, que eu achava que eu gastava muito menos. Então, eu acho que, e aí eu queria lhe ouvir com relação a isso. Qual é a melhor forma de você identificar aonde você está saindo da linha correta? É descrevendo, né, desmiuçando ali suas despesas para entender aonde você está gastando a mais do que seria o mais prudente? Você tocou num assunto fantástico aí que eu vou desmembrar em 3 partes. Primeiro, assumir o planejamento. Muita gente foge. Aquela história do quanto é que vem minha fatura do cartão esse mês? Toma um susto. Porque você não assume isso e aí você se esconde do número. Você não faz a conta. Você imagina e no final sempre falta dinheiro. Então, primeiro, assumir. Segundo, quando você fala assim, eu gastava muito dinheiro com lazer. Numa dessa de sentar e fazer o planejamento, eu não estou dizendo que a gente vai abrir mão do lazer, pelo contrário. Mas eu posso buscar outras formas de lazer, outras opções, que eu não necessariamente não vou perder o lazer, mas eu vou conseguir gastar menos ou aproveitar mais. Então, a gente não está falando de abrir mão de tudo, mas às vezes mudar o formato, né? Então, eu vou no cinema todo final de semana. Eu vou no cinema, mas não vou todo final de semana. Eu vou 2, nos outros 2 eu vou fazer um cinema em casa. Acho que as crianças vão até curtir mais. Botam pipoca, botam um negócio, faz um climazinho e vai funcionar. E a família está alinhada com isso. Então, eu falei primeiro de assumir o planejamento, ou seja, de você encarar o número, de você ter alternativas, sem necessariamente abrir mão de tudo. Né? E o terceiro é entender que, por exemplo, me deu um branco nessa parte, eu vou voltar, pode cortar. Pode. Eu falei do planejamento, é porque eu ia anotar. E o terceiro, então voltando aqui, o terceiro ponto é
O outro grande erro da maioria das pessoas é você... eu vou anotar quanto eu gastei numa planilha. Quando você anotou, já está feito. A ideia é o que você falou. Eu sei agora quanto eu gasto com isso. E no planejamento eu tenho noção de quanto que eu posso gastar. Você já tem uma meta, né? De lazer, eu tenho X por mês. X e administrar. Porque quando você anota o que você gastou, já foi feito. Não tem mais o que fazer, só para frente. A ideia do planejamento é quanto é que eu posso gastar de mercado por mês? Quanto é que eu posso gastar de lazer por mês? Então a ideia do planejamento é saber quanto você pode gastar. Ah, eu vou comprar roupa. Beleza. Quanto é que tem no seu orçamento para você comprar roupa? Não é dizer que eu vou comprar roupa e acabou. Vou passar lá no cartão. Exatamente, Aí porque você já está comprometendo as receitas futuras. Então, esse ponto também é importante, não é anotar. Anotar vai ajudar, mas não vai resolver. Quando você fala de buscar opções, uma coisa que hoje eu tenho essa visão diferenciada, né, do passado, é buscar também identificar aonde você tem aquelas despesas e buscar ver se você tem outras formas de conseguir aquele mesmo serviço com valor menor. Exemplo, operadoras de telefonia. Pô, volta e meia você tem operadoras brigando pelo cliente. Né? Eu digo em especial, eu pagava um valor totalmente diferente em uma determinada operadora, mudei para outra com economia de 40%, mantendo o mesmo serviço, as mesmas quantidades de linhas. Provedor de internet, uma outra coisa, foi até um amigo que me indicou, não sabia, fui correndo no banco e não sabia. Tem esqueci o nome agora, é uma conta de banco que você pode chegar lá e que não é uma opção do banco lhe oferecer. Você diz que quer, que é uma conta para quem não faz muita movimentação, que você não paga tarifa zero. E as pessoas não têm conhecimento. Cartão de crédito, você negociar com o banco, procurar uma agência bancária que lhe ofereça um cartão de crédito sem anuidade. Então, acho que você tem outras formas também, né? E queria lhe ouvir com relação a isso. Qual é a orientação de um consultor financeiro nesse sentido? O que você falou aí tem a ver com o que a gente chama de despesas invisíveis, que a gente não vê, não percebe, que elas vão escorrendo e é uma despesa que você eliminando ali, você às vezes consegue poupar ou sobrar dinheiro de coisas que você não imaginava. Eu falo, tem 3 possibilidades em cada linha de despesa dessa. Se você quiser fazer um exercício em casa aí, você que está aí ouvindo a gente, um exercício eu falo de ERP, eliminar, reduzir ou substituir, ERS. Essa despesa, por exemplo, Netflix, eu posso eliminar? Não, para mim é fundamental ter Netflix, meus filhos assistem e tudo mais. Ou tem uma outra que cobra mais barato? Então eu não posso eliminar, mas eu posso substituir a Netflix por uma outra mais barata. Ou eu posso reduzir, eu posso pegar a própria Netflix, se eu não posso substituir, eu posso mudar um pacote por um pacote mais básico, porque às vezes a gente assina coisas que a gente nem sabe, né? Ou que nem usa. Então eu posso eliminar, reduzir ou substituir. A mesma coisa, a conta de luz, eu posso eliminar? Não, não dá para eliminar a conta de luz. Viver sem luz não vai fazer muito sentido. Eu posso reduzir, quais são as ferramentas que eu tenho para reduzir luz? Ou eu posso substituir, vou colocar um projeto de energia solar. Então, cada linha de despesa, se você que está ouvindo a gente quiser fazer um exercício, esse seria um exercício excelente. Olhar linha por linha de despesa e fazer essas 3 perguntas. Eu posso eliminar, eu posso substituir ou eu posso reduzir. Já aí, nessa soma aí, você consegue com certeza reduzir alguma coisa nesse orçamento. Uma outra visão que me preocupa bastante com relação à questão do planejamento financeiro, em especial na questão da saúde mental. Vejo que as pessoas às vezes não estão bem, né, na questão da saúde mental e tem como motivação essa questão financeira. Não se planejou financeiro, se encontra numa situação financeira delicada. E isso acaba repercutindo não só na questão da saúde mental, no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar. E aí vem a importância, o quanto é importante, né, o planejamento financeiro a questão também da sua saúde, né? Sua qualidade de vida, né? Com certeza. A gente volta no primeiro tópico que a gente falou no podcast, que é justamente de pensar na mente. Se tem algo, eu estou gastando demais. Por que eu estou gastando demais? Às vezes é um descontrole emocional, às vezes eu estou ansioso, às vezes eu estou com outros problemas que estão refletindo no meu financeiro. E aí vice-versa, porque esse financeiro, ele deficitário, ele vai refletir mais ainda no seu emocional. Porque o que eu falei da mente, das crenças que a gente escutou a vida inteira, dinheiro não compra felicidade. O dinheiro é uma coisa suja que a gente tem que pegar, lavar a mão. Realmente tem
ali a questão biológica, bactéria, enfim, mas a gente traz às vezes um dinheiro como algo que não... Essa é às vezes uma desculpa para a gente não encarar a realidade do dinheiro, mas o dinheiro, ele não compra felicidade, tudo bem, mas ele vai ajudar a dar uma sustentação para a vida da gente, porque as ações que a gente tem daqui para frente vão ser pautadas nisso. Alimentação, moradia, segurança, transporte, lazer, todas essas áreas que eu falei aqui vão estar pautadas em dinheiro. E, de novo, não é ter muito ou pouco, é saber que você vai administrar dentro da sua realidade. O outro cuidado é eu não comparar a minha realidade com a realidade de outra pessoa. Né? O quintal do vizinho é mais verde. Eu não sei quanto é que o vizinho ganha, quanto é que ele gasta. Então, eu comparar e adequar a minha realidade. Porque leva muita gente às vezes a gente vai por impulso ou porque para querer provar algo para alguém, meu vizinho, meu primo, meu irmão trocou de carro e aí eu quero trocar de carro e aí eu coloco essa pressão. Mas se eu estou alinhado com isso, se minha família está alinhada, que isso é um planejamento, que isso tem perspectiva para o futuro, às vezes o vizinho trocou o carro, passa lá de 80 vezes. Uma coisa que você falou interessante, as pessoas estão tão focadas na vida dos outros que elas não olham para a sua própria vida, elas não valorizam o que elas possuem. Exatamente. Né? E outro dia eu estava, até ontem, falando, às vezes você se incomoda com aquele, você acha que aquela sua atividade, o salário que você ganha, lhe incomoda, que aquele sol lhe incomoda, mas você esquece que aquilo ali faz sombra para outras pessoas. Aquilo que lhe incomoda faz sombra para a sua família. Então, o mais importante, né, é você valorizar o que tem, e com base em valorizar o que tem, dentro do planejamento financeiro, você mudar esse conceito de riqueza. Sim. O conceito de riqueza não é só questão de bens materiais, é uma vida tranquila, planejada, organizada, onde você dá condições de lazer, dá condições para a sua família, uma qualidade de vida razoável. Então, a questão do planejamento financeiro realmente é de suma importância. E uma coisa aqui que a associação hoje a gente pretende no futuro. A gente quer fazer um planejamento financeiro, né, para os associados que estiverem próximos de se aposentar, 2 anos, né, faltando 2 anos de se aposentar, um trabalho voluntário, o associado dele vai se voluntariar, mas para a gente fazer esse acompanhamento financeiro, ele se organizar financeiramente para uma aposentadoria. Que às vezes as pessoas, a vida da polícia é tão dinâmica, que quando cai a ficha, você está se aposentando e você não parou para perceber que você está carregando 3 empréstimos, 4 empréstimos. Qual é o recado para a gente concluir nosso Delta Cash? O recado é esse, né? Se preparar para o futuro. Independente quem está se aposentando, quem não está se aposentando ainda. Nunca é tarde para começar, como você mesmo falou aqui, né? Sempre tem jeito. É sempre melhor você parar para tentar corrigir algo agora do que continuar empurrando um problema com a barriga. Então, se você tem um problema na natureza financeira, pode estar ligado a algo emocional, para resolver. Porque o se esconder, o encobrir, o maquiar não vai resolver. Então, é assumir essa responsabilidade, assumir esse desafio e parar. Porque, assim, problema nós vamos ter sempre. Todo mundo tem problema. Agora a questão é, eu vou tomar atitude, vou ter atitude de parar para resolver isso, porque eu vou ter que resolver. Senão eu vou conviver com aquilo, me espetando o resto da minha vida. Então o recado é esse. Não é nada complexo, não é nada extraordinário. A gente faz conta de somar e subtrair. Basta ter a vontade de começar e começar a mudar a mente mesmo, mudar a cabeça, porque aí você muda o resto. Alex, fico grato, te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Queria que você deixasse seu contato, seu Instagram, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho. E espero que no futuro a gente retorne aqui ao Delta Cash para a gente falar muito mais sobre planejamento financeiro e, se possível, a gente até detalhar, destrinchar determinadas situações dos nossos associados. Daria para fazer vários podcasts aqui, um de despesa, um de investimento, um de, sei lá. Mas eu agradeço muito pelo convite, passou rápido o tempo e estou à disposição para voltar outras vezes. O meu contato é 719-9281-7074. O e-mail é contato@consultoriacruz.com.br. Tem o Instagram também, que é Cruz Consultoria. E tem nosso site, www.consultoriacruz.com.br. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e queria mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente e dizer mais uma vez que basta dar o primeiro passo e pensar aos poucos, um passo de cada vez. Valeu, galera. Obrigado e até o próximo Delta Cash.